Atenção, estamos começando agora o nosso programa Café Live, do coletivo Pensar Franca. Hoje, o nosso convidado e participante aqui da nossa live é o Dr. Marcos Ferreira, advogado, palestrante coach, pós-graduado especialista em políticas públicas pela Fundação Perseu Abramo e em conjunto com a Escola de Sociologia de São Paulo. Dr. Marcos Ferreira foi vice-prefeito da cidade de Patrocínio Paulista de 2009 a 2012 e depois foi foi prefeito de Patrocínio Paulista de 2013 a 2016. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos os amigos que estão aqui conosco nessa noite para nós conversarmos um pouco sobre políticas públicas de participação cidadã e de controle social do governo. Para mim é uma satisfação nós estarmos juntos, é uma felicidade poder falar sobre política, sobre atos de cidadania, de movimento cidadão, sempre com o intuito de aprofundar e evoluir no sentido de fazer coisas importantes para as nossas cidades. Obrigado pelo convite, estamos juntos. Ok, Marcos. Então, gente, hoje o tema da nossa live é políticas públicas e democracia participativa. Eu vou estar aqui fazendo um bate-papo com Marcos Ferreira a respeito, sobre esses dois temas muito importantes. No começo, vamos estar falando um pouco sobre o conceito, a definição de políticas públicas, E eu deixo aqui com você, Marcos. O que é políticas públicas mesmo para o nosso público ouvinte, nosso público telespectador? Antes de qualquer situação, nós deveríamos conversar com os nossos amigos, porque é importante falar sobre política. Sim, claro. Penso que nesse setor é importante as pessoas entenderem que política é um instrumento, é um cenário para que as pessoas possam fazer a discussão pública o que pensam para realizar em uma cidade, em um estado, em um país. Política não deve ser usada como instrumento de perseguição, de manipulação, de controle das pessoas. Ainda que a política tenha sido no governo tempo usado assim, nós temos que entender que política não é instrumento para isso. Política é instrumento para evolução da humanidade. É assim que nós devemos começar o nosso trabalho de discussão, para que nós possamos aprofundar o que sejam políticas públicas. E aí, políticas públicas vêm nessa esteira, no sentido de que são ações realizadas por um governo em um estado, e aí está entendendo cidade, estado membro, ou um país, para que as pessoas possam viver em harmonia. A política existe no ser humano e não o ser humano da política. Sim, Marcos, é verdade. Marcos, como você mesmo disse a respeito, a política ela é muitas vezes instrumentalizada de uma forma equivocada, por muitas pessoas, grupos, partidos mesmo, e que muitas pessoas desencantam com a palavra política por causa disso. Então, muitas vezes as pessoas não entendem o que significa política com P maiúsculo, e a política com P minúsculo, E existe a política institucional e a política partidária, Política de governo e política de Estado. Eu gostaria de que você explicasse aqui para nós um pouco a respeito, dessas diferenças, Apesar da palavra política é mencionada muito de uma forma geral, mas ela tem diferenças, nessas denominações.
Estado como instrumento para a dominação da sociedade. E só se consegue fazer com que não haja a dominação de um governo através do instrumento do Estado de uma sociedade quando há efetiva participação dessa sociedade. Porque essa sociedade só será livre, de fato, quando cada indivíduo que compõe essa sociedade entender que ele precisa ser agente da liberdade de expressão dele no dia a dia. E dentro dessa liberdade está a participação, a necessidade da participação cidadã de cada um daqueles que compõem essa sociedade civil. Então, os instrumentos da política pública, dentre eles, orçamento participativo, discussão de bairro para as melhorias daquele bairro, trabalho voluntário, tudo isso são formas de participação cidadã na política. A questão da política partidária, eu prefiro nem falar em política partidária, eu prefiro falar a questão da instrumentação partidária para disputa de um governo no Estado, que é assim que acontece. É um momento de que haja uma discussão de quais são as ideias que se propõem para aquela sociedade, para que possa, de fato, haver uma evolução na harmonia de vida dessas pessoas. Então, o governo, qualquer governo, quando vem para usar o Estado como instrumento de dominação, ele não... O objetivo, inclusive, da política. Então, Lúcio, penso que nós devemos estar bastante atentos nesse sentido. Ficar claro. Sim, Marcos, é verdade. O governo é menor que o Estado e o Estado é menor que a sociedade civil. Essa é a ideia básica que eu gostaria que as pessoas que estão aqui conosco pudessem perceber e entender. O governo é menos que Estado e Estado é menos que sociedade civil. Portanto, de fato, o poder está na sociedade civil. Sim, Marcos, eu concordo com você, meu caro amigo. Então, né, para a gente estar voltando aqui, né, ao nosso tema, né, do conceito de políticas públicas, ela surgiu, claro, da área das ciências políticas, né, mas ela se tornou um campo específico de estudo, né, de definição e delimitação, né, que são todas questões governamentais que existem entre Estado e sociedade, né. O Dr. Marx citou bem a respeito disso, né, da diferença entre Estado, sociedade e governo, né, que o governo é o Estado, sociedade e depois o governo, né. Então, as políticas públicas, né, ela tem um conceito de que vai atender as pessoas, os cidadãos, principalmente com as políticas sociais, porque existem as políticas econômicas, políticas institucionais e administrativas do Estado, mas as políticas sociais, né, quando a gente fala políticas públicas, se remete mais às políticas sociais, né, e que a gente precisa saber o seguinte, que essas políticas só acontecem através da participação do cidadão. E o fundamento disso, de que o cidadão pode participar, né, influenciar, decidir nesses espaços públicos, através desses mecanismos de participação, né, que são os chamados de controle social. Né? O orçamento participativo é uma forma, o mandato coletivo é outra, as audiências públicas, as consultas públicas, né? E essas políticas sociais, né, elas são organizadas geralmente de forma setorial, né, como a saúde, a educação, o saneamento básico, o transporte público, a segurança pública. Né? E aí, Marcos, eu lhe pergunto, né, como se faz uma política pública para o nosso espectador aí da live, né, possa compreender, né, como que ela efetua a política pública? Certo, Lúcio. Antes de nós entrarmos nisso especificamente, eu queria trazer uma outra questão que eu penso que é importante nesse âmbito da política pública, antes de entrar no
no modo de efetivação delas. Um governo que tem a abertura para que haja participação cidadã, participação popular no governo, há uma possibilidade de ocorrência bastante efetiva desses segmentos de participação. O que isso quer dizer? Que quanto mais um governo é aberto para que possa ser levado ao cidadão a possibilidade de ele definir quais são as ações que ele quer naquela localidade que ele vive, esse governo mais aberto faz com que haja essa efetividade. Ainda que haja instrumentos legais de audiência pública, o próprio orçamento participativo que está na lei do orçamento, enfim, se o governo tem e não é afeto próximo da participação popular, há uma ruptura grande na possibilidade de que as pessoas possam participar. E na história do Brasil, há uma clara reivindicação, do meu ponto de vista, de que quem governa, quem está no governo, em das exceções que operam no país, eles pensam que são iluminados e que são messiânicos e que só eles têm a solução dos problemas da sociedade. Mas, na verdade, eles estão lá só para instrumentalizar a vontade da sociedade civil. Então, o que tem que acontecer? Avançar nos processos de mandato coletivo, que é uma questão que você traz como discussão da Franca. Depois que conseguir inserir dentro de Franca, no contexto da política municipal de Franca, essa questão do mandato coletivo, fazer com que o governo que esteja à frente da gestão do município naquele mandato, naquela legislatura, possa entender que, de fato, ele tem que dar abertura para que a sociedade civil possa participar, seja através do orçamento participativo, seja através de ações de voluntariado que o próprio governo pode avançar e incentivar, inclusive os mandatos coletivos. Então, eu penso que o caminho é esse, na minha perspectiva, é começar pela construção do mandato coletivo, que é o que você propõe, para discussão em Franca. Após a implantação de um mandato nesse sentido, avançar na discussão com o executivo e com o legislativo, porque no legislativo também pode haver participação cidadã e controle social do governo, para que possamos ter um início. Penso que esse início passa pela essa proposta que você traz do mandato coletivo. Certo. Então, Marcos, me diz para mim uma coisa, né? Quando você foi prefeito lá em Patrocínio Paulista, que mecanismos, né, que você pode trazer de experiência, né, de estar incentivando, estimulando a participação popular no governo? De fato, isso é muito interessante, sabe por quê, Lúcio? Quando nós assumimos o mandato em 2013, 2016, nós fizemos o orçamento participativo e, dentre os levantamentos que foram feitos, e eu não gosto de reeleição, então não fui para a reeleição, até hoje estão sendo executados projetos que foram levantados na questão do orçamento participativo que nós fizemos lá em 2013.
e que nós deixamos o projeto preparado para que pudesse depois vir uma execução. Porque tudo no processo público, na administração pública, tem todo um procedimento que deve ser observado. Então, quando nós fizemos orçamento participativo em 2013, por exemplo, tinha uma demanda grande de um asfaltamento da rua Itirapuã. Ficava um valor bastante alto. Fizemos um projeto que está sendo executado hoje, 4 anos, 5, 6 anos depois, que nós conseguimos fazer um projeto, levantar a possibilidade de financiamento de recursos, e hoje está sendo executado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer também que, quando há participação efetiva da sociedade civil, ela traz aquilo que de fato precisa, o governo vai atrás dos recursos, seja recursos próprios, seja recursos através das outras instâncias de governo, e aí avança para a realização daquele projeto que a sociedade entende que é importante para ela. E isso traz uma coisa que é importante no governo, ou na administração pública mais do que no governo. A administração pública, ela não para, ela continua. O que para, o que cessa são governos. Aí você tem que ter projetos que alcancem a demanda da sociedade civil, independentemente do governo que esteja na condução dos destinos daquela localidade. Então, essa experiência do orçamento participativo que nós tivemos produzido no levantamento das demandas foi importante. E aí você olha hoje, eu, como não no mandato mais, eu olho e vejo que coisa interessante. Isso aqui foi levantado há tanto tempo atrás, ficou como um projeto relevante para a sociedade e hoje foi definido como uma coisa prioritária para ser revisada e quando alcançou a possibilidade dos recursos, está sendo implantado. Então, Lúcio, a importância do orçamento participativo do programa não é só isso, né? É levar a discussão do mandato daquilo que está sendo feito no dia a dia das pessoas. Então, nós íamos, por exemplo, na unidade básica de saúde, a cada 15 dias, para discutir, fazer o atendimento das pessoas à tarde, à noitinha, tardinha, para atender aquele trabalhador que não podia, às vezes, ir na prefeitura. E nós fazíamos esse atendimento das pessoas na unidade básica de saúde. O prefeito ia levando os secretários, e o prefeito conseguia encaminhava o que não tinha de encaminhamento naquele momento, passava o secretário do ouvidor para o cidadão daquela demanda, daquela solução, daquele problema que foi levantado. Então, levamos essa questão de estar próximo, porque é aquilo que eu falei no começo. O governo, se ele está próximo do interesse da participação popular, e é um governo democrático, dá abertura para que as pessoas possam se manifestar, ele busca esses instrumentos. Então, os 2 instrumentos que foram mais assim, significativos para mim foi o orçamento participativo e a saída do gabinete para fora do Paço Municipal. O gabinete ia até uma região da cidade e fazia o atendimento na unidade básica de saúde do cidadão. Foi algo interessante e foi muito prazeroso fazer essa atuação. Era depois do expediente da prefeitura, para poder dar oportunidade para aquele trabalhador que estava trabalhando e às vezes não tinha condições de ir na prefeitura, poder ir até lá, falar com o prefeito, e se não fosse com o prefeito, ter os secretários, os gestores das áreas respectivas para poder dialogar, discutir, levar o problema e fazer análise e o levantamento de solução. E se não tivesse solução naquele momento, ficava o secretário, o diretor, com a responsabilidade depois de entrar em contato com aquele cidadão e levar uma resposta para a demanda dele. Interessante, Marcos. Pessoal, vocês estão vendo aqui na nossa live o Café Live, o programa do coletivo Pensar Franca. Nós estamos aqui recebendo já alguns comentários, Marcos, né? O Milton, né? Deu uma boa noite aqui para nós, o José Geraldo também. O Dônio também nos deu aqui uma boa noite para todos. A Ana Ortiz também, ela também está vendo aqui a nossa live, né? Então, né, tem um pessoal aqui assistindo,
e já estão falando que o tema foi muito bem escolhido, né? Políticas públicas e democracia participativa, né? Milton mesmo diz aqui, ó, o cidadão que tanto cobra, muitos dizem que nem gosta de política, mas nessas próximas eleições, né? Qual vai ser o papel do eleitor a respeito disso, né? Diante desse quadro aí das pessoas que estão descontentes com o mundo da política. O que você acha, Marcos? Então, eu gostaria de falar para essas pessoas que têm essa perspectiva de que a política, volto a repetir o que eu falei lá no começo, a política não é local de gladiadores. A política não é para que haja vencedores e vencidos. A política não é local de contenda para extermínio do outro. A política, na verdade, é instrumento para a evolução da sociedade civil e do ser humano. Então, se é um instrumento para isso, ou seja, é instrumento para a evolução do ser humano e da sociedade civil, cada indivíduo que compõe essa sociedade civil deve contribuir com a discussão política. Ele pode não querer ser candidato, ele pode não querer, porque é uma responsabilidade grande aquele que coloca o seu nome para estar junto ao Poder Executivo, Poder Legislativo e o próprio Judiciário, que são os três poderes que compõem a República. Então, colocar o nome para isso pode até não querer, e é razoável que não queira, porque a responsabilidade a cobrança é grande, e acho que tem que ser assim mesmo. Agora, o cidadão que não queira participar do processo eleitoral, ser candidato, não impede que necessariamente, eu penso que é necessariamente, ele possa estar no dia a dia fazendo a discussão do que é melhor para que no âmbito da política, da instrumentação, o cidadão que está dentro do Estado, do governo, possa executar aquilo que vem de encontro à evolução daquela sociedade civil e melhoria da qualidade de vida do cidadão, para que haja harmonia. Porque o objetivo da política, se nós formos na filosofia recente, é a harmonização da convivência humana. Política existe não como instrumento de extermínio do outro. Política existe como instrumento de harmonização e evolução do cidadão e da sociedade civil. Então, eu penso que, em sendo assim, o cidadão tem que participar, as pessoas têm que participar. As pessoas têm que cuidar da cidade delas, as pessoas têm que cuidar do estado delas, as pessoas têm que cuidar do país delas. Quando eu falo cuidar, é fazer a discussão do orçamento, quando tiver oportunidade dos links oficiais, de mandar o que ela pensa a respeito daquela situação. E penso que pode avançar com essa questão agora do avanço da tecnologia, a possibilidade de os governos facilitar com que o cidadão possa, de modo direto, apresentar qual que é a ideia dele a respeito daquela situação. E aí vai entrar uma questão que eu penso que, na filosofia da política, é uma questão muito séria, que é a ditadura da maioria. Há a possibilidade de uma ditadura da maioria.
E as pessoas têm que estar muito bem conscientes do que elas buscam para harmonização, porque senão a maioria pode avançar a tal ponto de prejudicar essa harmonização. Uhum. Então tem que ter muito equilíbrio para avançar nessa discussão. As pessoas têm que estar muito bem preparadas para poder entender que o outro não é inimigo dela. Na política, o outro, em circunstância nenhuma, o outro é inimigo dela, mas na política, o outro não é inimigo dela. Que na política não é instrumento para extermínio, para que possa a maioria não ser o algoz das minorias. Entendi. É isso, Fernando. Ô Marcos, é o seguinte, né? Como estávamos falando a respeito das políticas públicas, né? Como você disse, alguns passos, né? No caso aí, quando você fez uma política mais participativa no seu mandato lá em Patrocínio Paulista, né? Num olhar técnico, né? A gente sempre identifica o problema dela, né? E faz uma formulação de alternativas, né? Que possam resolver esse problema, né? E faz uma agenda e depois se torna uma decisão, né? Tem a tomada de decisão viável e aí implementa. E após a implementação, né, faz execução, né, da política pública, né, e uma avaliação e monitoramento constante, né, para ver se ela está sendo eficiente, eficaz ou efetiva. E esse assim é um processo dela, o ciclo, né. Aí você já disse já algum exemplo aí, né. A gente teria aqui também outros para falar, tipo da ação social, os problemas dos moradores de rua, enfim. Mas, assim, na questão da avaliação da política pública, né, por exemplo, pegando alguns casos aí mesmo de Patrocínio Paulista, como que foi esse resultado dessa avaliação, Marcos? O que você poderia trazer para nós aí, né, de uma contribuição para nós, né, que Franca talvez precisaria fazer, talvez, uma próxima gestão, né? A gente ainda não sabe, né? Então, sim, isso é muito interessante, porque, de fato, esse monitoramento ele é constante. E eu tenho visto aí que tem uns colocou importância, os amigos aí que colocaram a importância de realização de algumas obras, às vezes de alto valor custual. Então, o governo existe justamente para a solução dessas questões, buscar recursos para poder concretizar aquilo que a sociedade traz como demanda. É óbvio que precisa fazer o alinhamento do que, de fato, é técnico, porque a política, e aí nós temos que entrar num outro aspecto para responder essa questão da efetividade das coisas, que a política, ela não pode contrariar a técnica. A gente vai chegar a falar sobre isso, exatamente. O que eu quero dizer com isso? A política, ela não pode... O governo, porque ele tem mandato, ele não pode entender que pode fazer o que ele queira, do jeito que ele queira. Na verdade, ele não pode. Ele é um mandatário, ele tem um mandato. Ele só pode fazer aquilo que está dentro da técnica, buscando a harmonização social. E quando eu digo que a política não pode contrariar a técnica, o que eu quero dizer com isso? Não é pelo fato de ser político, tendo um mandato de presidente da República, Estado, prefeito, senador, deputado, vereador, que ele pode entender que pode contrariar a lei da gravidade, por exemplo. É uma lei natural. Não dá para contrariar. O político, quando ele está à frente de um mandato, ele tem que entender que há
tantas possibilidades técnicas e uma delas. Mas ele não pode ir contra a técnica. E aí, o que acontece? O que tem de dificuldade nesse caminho? É que o recurso nem sempre é suficiente. Por isso que o governo tem que trabalhar para buscar. Mas essa correlação a alto custo. Mas tem coisas que dá para a gente fazer que é no dia a dia da vida das pessoas. Que a obra de alto custo vai resolver, que no caso de Franca são as enchentes, todo mundo traz isso. Mas em situações que envolvem a vida diretamente, dá para você avançar. Por exemplo, aqui em Patrocínio, quando eu fui prefeito, as pessoas esperavam para ser consultadas 15 minutos. Com médico, porque na pré-consulta, ela chegava, a pré-consulta, que é tirar a temperatura, medição de pressão, 10 minutos no máximo, ela estava. Então, e por quê? Porque essa é uma demanda importante na sociedade paulista. Eles queriam uma saúde pública bem feita. E nós zeramos aquilo, na época que eu perguntei. Espera por exames de alto custo, ressonância magnética, a ultrassonografia e cirurgias importantes que também serão vasculares, enfim. Por quê? Porque isso é uma demanda que nós demandamos através do orçamento participativo. Mas eu te trouxe uma obra de alto custo que está sendo feito o asfaltamento da política pública, foi levantado lá no nosso orçamento participativo. Então, a importância que tem as políticas públicas de participação popular, social e cidadã. Então, Lúcio, penso que o que traz mais assim, proximidade e efetividade é isso. As pessoas pediam um sistema de saúde mais efetivo e eficiente. E nós, nesses 4 anos, nós tivemos, junto à Prefeitura de Patrocínio Paulista, nós conseguimos trazer esse serviço à sociedade patrocinense. Com relação às enchentes de Franca, eu vou trazer uma questão para vocês, fazer discussão com a sociedade francana, a sociedade civil francana, que é o seguinte: as enchentes em Franca são 2 córregos maiores, aí, que é o Córrego dos Lagos e o Córrego do Platão. E eu te pergunto uma coisa: hoje em dia, a construção do lado das ruas marginais de córrego. Então, é complicado uma solução nesse sentido de inviabilizar a passagem por ali, não tem jeito. Mas existe uma possibilidade de fazer discussão com os cidadãos francanos e eles entenderem a importância que tem uma ação simples de cada um. Existe, hoje em dia, uma questão que chama captação de água pluvial, através de cisternas, chama processo de cisterna. E nesse processo de cisterna, se cada cidadão de cada casa coletasse 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 litros, 5.000 litros de água de chuva, com uma coordenação da prefeitura, no sentido de a prefeitura auxiliar na redução, talvez, me perdeu, mas isso tem que sempre fazer um estudo de impacto nas finanças, enfim, mas... e aí entra a questão da discussão política, né, do gestor, do prefeito, do vereador com a sociedade civil. Se cada um capta 5.000 litros e os bairros de contribuição do Matão começa lá no Jardim do Líbano, lá em cima, pega Piratininga, pega Jardim de Santo Agostinho, pega e vai descendo ali. Aí pega parte da Santa Cruz que tem a calha para cá, e pega o centro, uma parte do centro a calha cai lá pro Córrego dos Lagos, mas enfim. Vamos considerar que cada uma dessas calhas, a calha do Córrego
somos vários no Código do Padrão, tenha 40 mil residências. Vamos considerar cada um 40 mil, dá 80 mil. Se cada uma coleta 5 litros, imagina quantos milhões de litros de água não são. Vai resolver 100% o problema da enchente? Não vai, mas cada cidadão colocou uma contribuição sua para a cidade. É óbvio que o município tem que trabalhar para poder levar um benefício para o cidadão fazer isso. Mas o benefício é para ele também, porque vai evitar as enchentes. Você percebe a importância que tem? Eu estou trazendo isso por quê? Para a importância que tem de o cidadão participar da discussão política, que é a harmonização e a solução e a evolução daquela sociedade, e a importância que tem de que o governo tenha a abertura para essa discussão com a sociedade civil. Você percebe a importância que tem isso? Claro. Você sabe, eu faço isso por uma questão retórica, para que quem esteja ouvindo e quem vai ouvir isso algum dia possa perceber a importância que tem ele discutir isso com as instâncias políticas da cidade, e a importância que as instâncias políticas governamentais têm de trazer essa discussão para dentro da sociedade. É isso que eu queria. Isso, Marcos. Pessoal, nós estamos aqui com Café Live, esquecendo, né, do nosso cafezinho aqui, né, Marcos? Que é o tema sempre da nossa live, né? Tomando um cafezinho com o nosso bate-papo aqui, né? Trocando algumas ideias. Algumas pessoas que estão vendo aqui a nossa live, Marcos, por exemplo, estão comentando, por exemplo, José Geraldo falou, o nosso município tem uma grande demanda, né? Você comentou das obras, né, de alto custo, né, tudo, né, e urgentes, né? E que os nossos munícipes precisam entender a importância de uma nova prática política aqui, né? Seria uma política mais participativa que envolva a sociedade, né? O Doni, ele fala assim, ó, se por um lado há quem não incentive a participação popular, porque tem medo de ser cobrado, por outro lado, parte da população entende que participar gera compromissos partidários que ela não deseja assumir. Bem, eu sei que aqui em Franca, Marcos, na época do Gilmar Dominici, né, criou-se, né, houve uma tentativa do orçamento participativo ir, né, para frente, mas assim não chegou assim ter uma continuidade, né, nessa política, né? E Franca, na época, quando teve o orçamento participativo, né, ela chamou a atenção aqui da região, né, também da imprensa, até nacional, né, de que estava procurando implementar, né, baseado no modelo lá de Porto Alegre, né, foi o primeiro do Brasil que se tornou um modelo para o mundo, né, o orçamento participativo aqui brasileiro. E ele é muito estudado não só no Brasil, como também na Europa, nos Estados Unidos, né, dessa maneira de fazer gestão, né, com o auxílio do povo, né, com o auxílio da população. Aí eu fiz umas pesquisas a respeito, né, de que existem várias maneiras, né, de fazer a participação do povo, além do plebiscito e do referendo, né, que aqui no Brasil, pela Constituição, tem referendo, né, que geralmente tem a lei e o povo vota se concorda ou não com a lei que foi elaborada e proposta pelo Legislativo, né? E o plebiscito, né, consulta primeiro a população para depois elaborar a lei de acordo com a vontade da população, né, do povo, seja a nível local, municipal, estadual ou nacional, federal. E fora outros mecanismos, né, que a própria Constituição prevê e também a legislação, né, a respeito. Por exemplo, a lei de iniciativa popular, né, que exige 5% no mínimo do eleitorado brasileiro, sendo 1% pelo menos em 5 estados, né. O mandato de segurança coletivo, né, que impetra para seja assegurado e garantido o direito líquido, certo e exigível, né, das autoridades públicas, né, ou quem exerce funções como autoridade pública. A ação civil pública, que pode ser exercida por um grupo de cidadãos, né, que vai ao Ministério Público, que instala um inquérito civil, né, para verificar, né, se está havendo uma violação a nível de direito coletivo, difuso ou individual homogêneo, né,
que aí tem muita questão do direito, tudo, né? Mas é uma forma do povo interpelar o Ministério Público, promotor de justiça, né? Para que defenda a sociedade, né? Em relação a esses direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Ou seja, existem esses mecanismos legais, né? E fora a ação popular, que pode ser movida por um cidadão, um grupo de cidadãos, né? Ou seja, pode ser uma ação coletiva, né? Para defender o patrimônio público, né? Contra atos lesivos, a moralidade administrativa, o meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, né? Então, só pela legislação e pela própria Constituição Federal, já existem os mecanismos que a população pode, digamos, coibir abusos, não só do poder público, como também de indústrias, eventuais empresas, né, ou entidades que, de repente, estejam ferindo esses direitos difusos, ou coletivos, ou patrimônio histórico, né, que dá o poder ao cidadão, né, de interferir também nessas questões públicas. Então, Marcos, o que você pode dizer a respeito, né, desses mecanismos legais que existem na Constituição e na lei, né, que o povo muitas vezes não... Geralmente são ONGs, o sindicato, uma associação, né, que utiliza desses mecanismos, né, ou um cidadão, um grupo de cidadãos, né, mas poderiam ser mais utilizados esses mecanismos, você não acha, Marcos? Pois é, Lúcio. Todos esses instrumentos que você trouxe, se não todos, pelo menos a maioria deles, são instrumentos de controle social, seja do governo, seja de pessoas que agem contra o interesse coletivo. E sempre nessa esteira, né, de que esse controle social é sempre com o intuito, com o foco de fazer com que haja uma harmonização social entre a ditadura da maioria, que pode vir contra os interesses e os direitos da minoria. E aí tem esses instrumentos de controle social. Ou quando um determinado governo que quer invadir a seara e prejudicar os direitos coletivos, que a sociedade tenha instrumento para fazer esse controle. Então, o Estado Democrático de Direito, que corre sempre risco, ele tem essa instrumentação. Só que só ter instrumento não significa que aquilo seja efetivo. Vou dar um exemplo. Faca é um instrumento para picar o alimento. Você tem a faca de um lado, tem o alimento do outro. O legume, a cenoura, o tomate, a abobrinha, o que você quiser. Se você não tomar posse da faca e não instrumentalizar a faca para fazer picar, vamos dizer assim, os legumes, aquela faca e aquele legume não tem serventia nenhuma, não tem utilidade nenhuma. Né? O que isso quer dizer? A sociedade civil tem que entender que esses instrumentos que são colocados à disposição dela, se em um determinado momento ela precisar fazer uso deles e não fizer uso deles, vai morrer de fome. Porque se ela tiver a faca, não picar o legume, não colocar o legume para cozer, para comer, vai ter a faca, vai ter o legume e vai morrer de fome. Isso aí. Dizer, a sociedade civil tem os instrumentos, a sociedade civil tem o alimento e ela tem que instrumentalizar para se alimentar. Sim. Então, se o governo é menor que o Estado é menor que a sociedade civil,
Se essa sociedade civil não tiver essa percepção e que existem os instrumentos legais para que ela faça valer essa filosofia de que ela é que detém de fato o poder e não um governo que quer dominá-la, independentemente de qual governo seja, vai fazer com que ela possa sucumbir. Sim. Inanição. Portanto, nós devemos entender que devemos levar para as pessoas a importância que elas têm de participar da vida política da localidade em que ela viva, do estado mesmo em que ela esteja e da nação, do país da qual ela tem nacionalidade. Isso aí, Marcos. Porque se ela não fizer essa participação, se ela não conseguir fazer essa participação, que está no bojo de toda a legislação do Estado Democrático de Direito, ela corre risco de, infelizmente, sucumbir. Ok, nós estamos aqui no nosso programa Café Live, do coletivo Pensar Franca. Né? Nós estamos vendo aí que tem um pessoal assistindo, Marcos, querendo agradecer, né? Aí é o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo. Ô Marcos, é o seguinte, né? A gente estava falando dos instrumentos, mas uma das marcas, né, que foi do Partido dos Trabalhadores foi o orçamento participativo, somente lá em Porto Alegre. Olha só as cidades que realizaram depois o orçamento participativo depois de Porto Alegre. Belo Horizonte, Vitória, Santo André, São Paulo, lá em Santa Catarina, Florianópolis, né? Curitiba, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, né? Depois no mundo, cidades que adotaram o mesmo modelo de Porto Alegre: Paris, Barcelona, Toronto, Bruxelas, Montevidéu, né? E aí, assim, como não existe assim um modelo fixo, né, da maneira das fases, né? Aí os estudiosos dizem o seguinte, de como que é feito, né? As assembleias locais ou setoriais, né, que o prefeito relata o que foi realizado, né, e que se não existia no pleito anterior, apresenta um plano de investimentos e as regras do processo do orçamento participativo. Aí são eleitos os delegados locais, os setoriais ou temáticos nas questões específicas, né, que são ou designados com base nos critérios baseados nas regras do orçamento participativo. Depois tem as reuniões locais ou setoriais, que encaminham depois para a Câmara Municipal, quando acontecem as discussões, né, de que poderia ser melhor, né, para a cidade, né, conforme o bairro, comunidade. Na Câmara Municipal é feito um evento do Comitê do Orçamento Participativo, e o prefeito participa para ver quais são os projetos prioritários, de acordo com os cidadãos que estão participando. Faz um desenho da matriz orçamentária, ou seja, né, se há viabilidade, claro, né, de poder realizar aquele pleito da comunidade, do bairro, né, de acordo com os delegados, e avalia o processo. E aí existem outras formas também, né, de políticas públicas democráticas ou participativas, como a consulta popular, que é feita geralmente pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados Federais, né, que é feito pela internet, que as pessoas participam, entram com um código, né, e definem, né, o que está sendo colocado lá como projeto de lei, né? E aí, baseado nessas respostas, os gestores e os técnicos analisam e tomam decisão baseada nessa consulta pública. A participação funcional é realizada por técnicos que discutem e depois leva para a consulta pública. Após a consulta pública, os técnicos reavaliam de novo para dar a tomada de decisão, que dão a palavra final aí, nesse caso, são os técnicos da participação funcional da população. Existe a participação interativa, que é um processo mais ativo, que interage em cada processo da política pública, né, desde o planejamento, execução e decisão, né, e a avaliação. Geralmente nos bairros que é feito isso, pode ser feita essa participação interativa através da internet para cada passo da política pública. E existe aquela que é da própria comunidade, que se mobiliza, né?
A comunidade que toma iniciativa, né, faz parceria com as ONGs, leva o pleito para os órgãos governamentais e depois começa a se discutir, né, como se viabilizar aquela política pública pleiteada, necessária pela comunidade. E, por fim, tem as audiências públicas, que é um mecanismo legal, principalmente do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor Municipal, né, que para qualquer decisão que for tomada pelo prefeito, né, principalmente aí por causa do Estatuto, ele tem como condição de fazer audiência pública. A audiência pública consulta, ouve a população, né, não objetiva a consensualidade, né, o que a maioria deseja, mas é uma condição para que o prefeito tome decisão. Obviamente que o prefeito queira ser popular, né, ele pode seguir a orientação, né, da maioria dos que participaram da audiência pública. E, por fim, a gente vai depois falar um pouco sobre o mandato coletivo. Mas aí, Marcos, o que você acha desses mecanismos aí de participação, né, além do próprio orçamento participativo? Consulta pública, a participação interativa, né, a participação funcional e a participação pela mobilização da comunidade. Meu querido, eu sou entusiasta dessas coisas. Eu penso isso como uma forma avançada de poder fazer política. Eu vejo essas questões que estamos discutindo aqui, eu vivo e acredito cada dia mais que as soluções das cidades, dos estados, dos países, passam por entender que as pessoas devem participar. E aí, então, você falava e eu ficava pensando aqui, quando nós fizemos as audiências públicas para definição das prioridades, das áreas prioritárias, e entre as áreas prioritárias, os projetos e as ações prioritárias dentro daquelas áreas prioritárias. Então, quer dizer, por exemplo, a área prioritária é saúde e educação, que a sociedade definiu na discussão. E dentre elas é a construção da creche no bairro tal, a melhoria da unidade básica de saúde do bairro qual, da região qual. E isso é importante, isso é bonito, isso é bom, porque as pessoas se sentem valorizadas, como elas devem ser. As pessoas têm que ser valorizadas como ser humano, elas são seres humanos, né, Lúcio? E o ser humano é um ser político, melhor que animal. Eu não gosto, mas Aristóteles fala que o ser humano é um animal político. O ser humano não é animal, o ser humano é ser humano. Nada contra o animal. O animal é um ser espetacular, lindo. Todos os animais, indistintamente, são lindos. Mas animal é animal. Ser humano é ser humano. Então, não é um animal político. Ser humano é um ser político. Então, as pessoas precisam ser valorizadas nesse sentido. Elas são seres políticos. E por ser seres políticos, a participação delas é fundamental na construção da evolução da sociedade delas. É isso aí. A audiência pública é um instrumento maravilhoso. O orçamento participativo é um instrumento maravilhoso. A possibilidade do governante estar junto das pessoas para conversar, dialogar e discutir com as pessoas é um momento riquíssimo. E só quem não gosta das pessoas, enquanto mandatário, que esteja mandatário, e não vai até as pessoas para discutir com elas, sujeito a ouvi-las, sujeito ao mesmo modo que as ouve, posicionar no sentido de que elas devem ouvir, e sempre com respeito, entendendo que o outro não é inimigo. É só assim que penso que a política avança, a sociedade avança e as coisas melhoram. No caso de patrocínio, quando eu estive no prefeito, patrocínio na ocasião tinha 12, 13,
12.500 habitantes, mais ou menos. Então, nós fizemos um decreto, dividindo aqui em umas 4 ou 5 regiões, e deu para fazer um processo mais enxuto. O que é mais enxuto que eu digo? Não precisou ter tantas instâncias assim, desse trinchamento, digamos assim. Cidades maiores, e eu falo isso como participação do procedimento, né? Orçamento participativo. Cidades maiores, por exemplo, Franca, tem que ter um detalhamento de um nível maior, né? Porque são muitos bairros, são regiões grandes, né? Porque região norte de Franca é muito grande, região sul de Franca é muito grande, região leste de Franca é muito grande, região oeste, para te dizer, a própria região central de Franca é bastante grande, né? E cada uma com as suas peculiaridades, né? É uma cidade mais heterogênea. Patrocínio Paulista, por ser menor, é mais homogênea, digamos assim. Sim. E aí, então, para Franca, para fazer um trabalho nesse sentido, tem que ter um detalhamento maior. E aqui em Patrocínio nós fizemos um decreto na ocasião, eu devo ter cópia do decreto, uma hora eu posso passar para você, para como que seria o procedimento de cada uma das etapas do orçamento participativo. E depois as reuniões de monitoramento, né? E acompanhamento daquilo que tinha sido definido. Mas mesmo nessas cidades que você falou todas, que são muito grandes, né? São capitais, Toronto, Porto Alegre, Vitória, é possível fazer esse trabalho, viu? Então, não é porque Franca tem uma extensão territorial grande, uma população centenária de milhar, né? Tem mais de 400 mil habitantes, não é por isso que fique viabilizado o processo de orçamento participativo. Pelo contrário, é uma delícia fazer isso. E aí, o mandato coletivo, se o governante, o governo que estiver na condução da cidade, da gestão da cidade, não tiver essa perspectiva da participação popular, o mandato coletivo ele pode trabalhar e dar um trabalho danado no sentido de levar para a discussão de cada uma das regiões o orçamento quando chegar. Então, aí fica aqui uma sugestão no seu mandato, porque no caso de você ser candidato e ser eleito, que é importante o mandato coletivo saber fazer essa ligação do Poder Legislativo, se o Poder Executivo não tiver essa abertura de participação cidadã, principalmente no que se refere ao orçamento, que é onde estão os recursos, fazer um movimento de levar essa discussão às regiões de Franca. E é possível, dá muito trabalho, mas é possível o mandato coletivo fazer essa iniciação. Então fica aqui uma sugestão para os mandatos coletivos que tiverem em Franca, eu espero que tenha alguns, possa fazer esse trabalho. Eu estou à disposição para poder contribuir naquilo que eu puder fazer, no que eu tiver condições de auxiliar, sempre no intuito de pensar a política como um instrumento de harmonização social e não um instrumento de extermínio do outro. Sim, é isso aí, gente. Olha só, o Milton colocou aqui no comentário dele, Marcos, na época que discutimos o orçamento participativo aqui em Franca, muitos vereadores reclamavam que o prefeito estava tirando dele, né, o direito de decidir no orçamento. Neste processo, né, como vocês veem o papel do vereador? Você começou a falar, Marcos, a respeito do mandato coletivo, que agora é nosso último item aqui, né, da nossa live, né?
E o mandato coletivo é a principal proposta, claro, né, como pré-candidato a vereador, né, e que eu tenho como honra tê-lo aí, né, fazendo parte do nosso grupo, do nosso coletivo, né, que possa nos trazer, né, suas ideias, suas experiências, né. Claro que gostaria de ter, e vou, né, peço também, né, o decreto, né, de como que foi cada fase aí no caso do orçamento participativo, apesar que o orçamento participativo depende do candidato a prefeito, ou pré-candidato a prefeito agora, na época que nós estamos vivendo, né. Acredito que o candidato aí do partido, né, do Bruxelas, né, assuma, né, isso aí como uma pauta de plano de governo, né. No mandato coletivo nosso aqui, o Pensar Franca, né, nós estamos, assim, buscando, né, a participação de todos, né, né, eu sendo realmente um representante, não o dono do mandato, né, mas o coletivo todo, né, que a gente vai ter os chamados, né, caso seja eleito, né, os co-vereadores, né, conforme as regiões da cidade, né, e compartilhar as decisões, né, desde planejamento, né, agora, fase de pré-campanha, depois que a campanha oficial, se eleito, né, aí o mandato mesmo, né, e também a questão da pós-eleição, né, que precisa, claro, de saber o tamanho aqui do nosso grupo. Nós estamos hoje em 74 pessoas, né, do nosso coletivo, né, teve iniciativa, nós temos um grupo, né, temos que fazer a nossa carta de intenções como se fosse um estatuto nosso do mandato, né, que a gente começou a fazer nas primeiras reuniões desde o ano passado, né, por causa da pandemia nós tivemos que dar uma parada, né, a gente começou o plano de legislatura, fez os princípios, fez as pautas temáticas, e as lives estão sendo baseadas nas pautas temáticas, né, e as políticas públicas e a democracia participativa faz parte, principalmente, do exercício da cidadania, né, fazer com que o povo, a população, as pessoas, né, tenham um gosto de exercer a sua cidadania, de pleitear seus direitos, defender seus direitos, né, também ver a questão das obrigações, né, e no mandato coletivo dá acesso, né, a esse espaço público, né, de poder de decisão, né, e como se distribui, como se analisa as matérias, né, os benefícios e os custos do coletivo, né, quando se verifica, né, para manter uma mínima estrutura, né, e por fim, o mandato coletivo, gente, não depende só do pré-candidato, o candidato oficial que vai lá na urna, tal, que vai fazer aí nos possíveis materiais de propaganda, apesar que faz questão que tem que ser o coletivo, né, todos os membros participando, né, porque é essa a proposta, né, e eu te pergunto, Marcos, o que você acha que a gente, né, pode levar as pessoas, né, de ver que é uma forma diferente de se fazer política, né, mandato coletivo, como também o orçamento participativo e assim por diante. Uma coisa que deve ficar bastante claro dos primeiros é que aquele que detém o mandato, seja no executivo, prefeito e vice-prefeito, no caso de município, seja vereador, quando há a participação cidadã nas discussões da cidade, não tira o direito conferido pelo mandato de ele decidir e votar. O que traz, antes desse direito de decidir e de votar, é que ele é mandatário da vontade popular. E na condição de representante dessa vontade da sociedade civil, ele tem que estar junto dela, discutindo os problemas dela. Então, o Milton trouxe uma questão de que, na época, os vereadores diziam que estava tirando o direito deles de votar o orçamento. Quem tira, a partir do orçamento participativo, o direito do vereador de votar? Traz, ao contrário, um embasamento social daquilo que, de fato, está no dia a dia das pessoas, do
do cidadão que eles representam. E aquele político, aquele mandatário que tem dificuldade de fazer essa discussão com as pessoas, ele não está lá para representar os interesses da sociedade civil. Portanto, eu não vejo dificuldade nenhuma em que as autoridades que tenham mandato estejam junto da sociedade civil para fazer a discussão com a sociedade civil e para votação. Então, eu penso que eu não sei quem é que falou isso na ocasião, mas quem falou isso não entende o processo. E certamente não estava lá representando a ideia da política como harmonização social. Hein, Marcos, falando nisso... Olá? Ei, Marcos, falando nisso da questão da harmonização social, né? Semana que vem a gente vai ter uma live com o Doni Ferreira, o escritor. E a gente vai falar a respeito sobre a inteligência emocional no mundo da política, né, na dimensão política, né? Que e você hoje começou, de uma certa forma, já prenunciando, né? Dessa problemática, dessa preocupação, né? De evitar essas polarizações, coisa que, em vez de construir, destrói, né? Mas que muitas políticas de governo, que na realidade deviam ser políticas de Estado, quando passam de uma gestão para outra, né, deviam continuar quando é algo que está beneficiando mesmo a população, né? Que as pessoas estão sendo beneficiárias, né? Que seus direitos estão sendo preservados, né? E está havendo uma defesa, né? Uma forma de melhoria de qualidade de vida da população. Marcos, nós estamos já quase na nossa hora de final da live, né? Gostaria aí, primeiro, te agradecer, né, pela sua presença e te peço aí para você falar as suas considerações finais, né? Do nosso bate-papo aqui na live, o que você achou, né? E o mais interessante, você participando conosco aqui, né, para construir um projeto de mandato coletivo, compartilhado e colaborativo. Eu queria só trazer uma discussão aqui, mais uma, né, que penso que seja muito relevante. Isso é muito bonito lá, política de Estado. Não existe política de Estado. Não existe política de Estado. As pessoas têm costume de falar política de governo. Não existe política de governo. Existe política que é instrumento da sociedade civil para a harmonização social. Então, quando alguém fala em política de Estado, eu fico preocupado, porque está falando o seguinte: o Estado é mais importante do que a sociedade civil. Não é. Quando alguém fala política de governo, está dizendo que o instrumento do governo é mais importante do que a sociedade civil. Não é. Não é. O governo é menor que Estado e Estado é menor que sociedade civil. E é na hierarquia. A sociedade civil é mais importante que o Estado e Estado é mais importante que o governo. Sim. Então, o que existe são políticas. E toda política é pública. Então, é uma contradição em termos falar em política pública. Eu estou fazendo uma crítica, que é a questão, mas eu acho que é importante para a discussão. Sim, claro. Política pública é uma contradição em termos, porque toda política é pública. Não tem política privada. Tem a questão de ordem privada, mas não tem política privada. Existe política. Ô Marcos, você trouxe uma questão aí que quando eu fiz a pós-graduação, o mestrado na Unesp, né, eu falava exatamente isso. Toda política tem que ser pública, não tem como ser privada, né? Mas existem os interesses, né, de lobbies, corporações, né, que transformam o que é público como se fosse algo privado, infelizmente.
Mas, assim, é claro que a política tem que ser pública, né? Para o bem da sociedade, para o bem da coletividade, né? Do coletivo. E aí, a questão do mandato coletivo, mesmo para esse momento da política nacional, que os instrumentos de controle de governo trazidos do Estado Democrático de Direito são muito importantes para que a sociedade civil possa se apoderar dos rumos e do destino dela, ela ser a guardiã da sua liberdade. E penso que a participação cidadã se dá no âmbito das discussões do orçamento, no âmbito das discussões das ações dos governos, através do Estado, mas se dá também a partir da construção de cada um no dia a dia do bairro dela, na rua dela, porque tem um ditado judeu que fala que se cada um cuidar da sua calçada, toda a rua fica limpa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos nós devemos ter uma relação de proximidade, de amor, de respeito com as nossas cidades, com o nosso estado, com o nosso país. E entender que governo passa. Política fica. Porque política é algo que deve ser pensado e estruturado a partir da sociedade civil. E o executante dessas políticas é o governo através do Estado, que é o instrumento de execução. Se a sociedade civil entender isso, e se cada cidadão entender isso, que ele é responsável, e aí tem uma questão que o Doni falou, que as pessoas às vezes fogem de fazer participação porque elas se sentem comprometidas, tem que ser responsável, porque se não for responsável de um jeito, vai ser responsável por outro. Quem não aprende com amor, aprende com a dor. Ou, melhor dizendo, que eu não gosto disso. Quem não aprende com a pedagogia, vai ter que aprender com a disciplina. E a pedagogia é sempre mais prazerosa do que a disciplina. E aí, quando eu falo disciplina, eu estou dizendo que aquele que não aprende com a educação vai ter que aprender com a segurança pública. É isso. Então tá, Marcos. Então, as suas considerações finais? Então, essas, agradecer a você, agradecer a todos os seus amigos e a todos os nossos amigos que estiveram junto conosco. Me desculpar aí com a inabilidade aí com essa tecnologia, que eu não fui muito bem, mas eu vou me aprimorar e dizer que essa ideia do mandato coletivo é algo importante. Penso que isso vai trazer um novo oxigênio para a política francana. E desejo a todos aqueles que estiverem no pleito de 2020 que eles entendam que o espaço da política é um espaço para se discutir ideias, não para extermínio do outro, mas para a construção de uma sociedade harmônica. Ok, Marcos. Eu agradeço. Ok, Marcos, muito obrigado aqui pela sua participação. Peço desculpas aí também pela questão técnica, né, aí da nossa live aí aqui com o aplicativo StreamYard, né? A gente vai aprendendo, né?
mexendo aqui com as questões da live, né, essas ferramentas, esses instrumentos, né, a gente sempre está num aprendizado aqui, né. Agradeço também aí os que participaram aí desde o começo, Milton, José Geraldo, Doni, Ana, o senhor Luan também, que esteve aí nos vendo, né, e os demais, né, que eu não vou saber aqui quem são agora, né, mas muito obrigado aí pela sua paciência, né, sua audiência, e semana que vem temos a nossa live aqui do Coletivo Pensar Franca com o escritor Doni Ferreira. Muito obrigado, pessoal, gratidão, e namastê, e até a próxima. Abraço.